Mas agora, indo para a palavra, o nosso querido pastor que veio lá de Campinas, ele falou sobre recomeçar. É isso que eu ouvi? Amém? Ele falou sobre recomeçar. O hino que foi cantado esta noite pela nossa irmã, a cantora que veio aqui, fala sobre voltar ao primeiro amor. Vocês entenderam a mensagem? Quantos podem dizer amém? Amém. E nesta noite eu quero falar sobre desapegar. Talvez a minha mensagem devesse ser primeiro do que a do pastor, porque primeiro a gente desapega para depois a gente recomeçar. E quando eu vou falar sobre o desapego, não é porque simplesmente eu li no jornal aquela propaganda, se lembram? Que diz, desapega. Não é por isso não, irmãos. Não é isso que tocou no meu coração esta noite. Mas o que tocou no meu coração esta noite é a palavra de Deus. E esta palavra que Ele pôs no meu coração é o que Ele me ordena nesta noite, entregá-la para a igreja. E o que a Bíblia está dizendo para todos nós esta noite, sem exceção, é assim: desapegue-se. Vamos ler a palavra de Deus então. Eu quero convidá-los para lermos no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18. Vamos ler capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Vamos ler a partir do versículo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 18 e versículo 22. Diz a palavra: e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico, porque não queria desapegar-se. Esse é um grifo meu. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Será que Deus está mandando nós desapegarmos, meus irmãos? E se está mandando, desapegarmos de quê? Se nesta noite o pastor pregou sobre recomeçarmos. Meus irmãos, 15 dias atrás, eu e minha esposa havíamos viajado uma semaninha para descansar. E na cidade onde nós estávamos, paramos para ver um determinado objeto, para comprar um determinado objeto. E quando nós fomos comprar, o vendedor que veio ao meu encontro era um senhor muito velhinho. Ele estava curvadinho assim, meus irmãos. Ele estava curvadinho e as mãos dele estavam tremendo. Ele estava todo trêmulo, porque ele já estava com mal de Parkinson. E eu conversei com ele, e ele tinha dificuldade de falar. Até então não sabia a idade dele, mas depois ele me falou que estava com 81 anos de idade. E que depois que a gente olhou determinado objeto para comprar, eu gosto muito de abrir o diálogo com quem quer que seja. E eu disse para ele: eu vejo que o senhor
tenho uma grande experiência de vida. Quis dizer isso para ouvir dele. E ele respondeu: ah, meu filho, eu estou aqui nesse comércio há 49 anos. Aqui eu era o rei das canoas. Aqui eu era o rei dos barcos. Fiz mais de milhares de canoas e barcos. E eu disse: e hoje como o senhor está? Eu estou como você está vendo. Estou doente, estou tremendo, estou com mal de Parkinson. E para completar, dias atrás, a dengue me pegou. No meu quintal, eu não percebi, e a dengue me pegou. E eu estou enfraquecido por conta também do problema da dengue. E eu disse: então está na hora do senhor parar, está na hora do senhor desapegar-se. Ele disse: não, eu não vou me desapegar. Ele me levou dentro da marcenaria dele, aquelas máquinas velhas antigas, de quase 3 toneladas cada uma, toda empoeirada, os fios, vocês imaginam, entrelaçados, todos cheios de pó, as lâmpadas cobertas de pó. E eu disse para ele: por que o senhor não vende isso? Por que o senhor não passeia? Por que o senhor não viaja? Ele disse: não, eu não vou largar isso. E quando eu não estiver mais aqui, meu filho vai vir assumir. Eu disse: quem são seus filhos? Ah, um é advogado, o outro é diretor de escola. Mas o senhor acha que eles vão assumir isso? Vai. Tinha madeira, irmãos, por lá. E ele disse: essa madeira é boa, essa madeira eu não vendo. E eu fiquei pensando: que prejuízo. Este homem nunca viajou, este homem não conheceu lugares, não consegue visitar a família, porque 7 dias por semana ele está apegado nas coisas materiais. Meus queridos, quando eu vi essa realidade, eu comecei a pensar em mim, comecei a pensar na minha família, mas eu comecei a pensar também na igreja. Por quê? Porque, meus irmãos, nos dias atuais, os crentes estão tão apegados com as coisas materiais, como se alguém estivesse dizendo: olha, você vai passar fome, olha, você tem que ter 2 empregos, senão você não pagará suas contas, olha, você tem que trabalhar 15 horas por dia, porque senão você não sobrevive. Olha, você tem que fazer especialização tal, porque senão você não compra a sua casa. E parece que nos contaram essa mentira, e parece pior, parece que nós acreditamos. E aí, meus irmãos, eu começo a perguntar: onde está o tempo da oração? Onde está o tempo do jejum? Onde está, meus irmãos, o tempo para ler livros, sobretudo a Bíblia Sagrada? Não podemos perguntar, e não iremos perguntar, mas podíamos perguntar o seguinte: quanto tempo você orou hoje? Meu Deus, quanto tempo você leu a Bíblia? Quanto tempo você falou com Jesus esta noite, ou esse dia? Parece que alguém aqui falou de WhatsApp, das mídias sociais. Meus queridos irmãos, uma coisa que está acontecendo nos últimos dias: Deus está chamando a sua igreja, Deus está chamando a mim, Deus está chamando os obreiros para voltar-se para Ele, para terem um particular com Ele, para desapegar das coisas materiais, porque nada nos faltarão, mas Ele quer ouvir a nossa voz, e depois Ele quer falar conosco também.
Queridos irmãos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Deus falando para Noé: Noé, desapegue-se, por 100 anos faça a arca. Noé desapegou, fez a arca, foi o pregoeiro da justiça e passou para a história, e está nos anais da história e sobretudo da Bíblia Sagrada, como um homem que pela fé deixou tudo os conceitos mundanos para cumprir o mandato de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Abraão ainda sendo chamado Abrão. Deus chega e diz: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai do meio dessa cidade tão avançada culturalmente, socialmente, filosoficamente, e vai para uma terra onde você vai peregrinar pela fé. Abraão desprendeu-se, desapegou de tudo, seguiu a Deus. E interessante, meu querido irmão Jaime, que não foi pesado. Ele foi pela fé, não foi pesado para ele não. Deus supriu tudo. Deus deu riqueza, deu gado, deu camelo, deu ovelha, deu filho maravilhoso, deu tudo que Abraão gostaria de ter, porque ele ouviu a voz de Deus. E ele passa para os anais da história da Bíblia Sagrada como homem que pela fé deixou tudo para seguir o Criador. Mas aí você me diz: mas foi Abraão, é passado. O tempo hoje não é de Abraão, o tempo hoje não é de Noé, o tempo de hoje não é de Neemias, que deixou a corte da Medo-Pérsia para ver os seus irmãos pobres e levantar os muros de Jerusalém e reconstruir o templo em nome do Senhor, para a glória de Jeová, e passar para a história como reconstrutor. Esdras renunciou tudo para se dedicar ao ensino da lei de Deus e instruir o seu povo no caminho da justiça. O tempo deles passaram, mas esse tempo é o nosso. E parece que nós estamos assistindo de camarote. Parece que nós não temos nada a ver com isso. Parece que nós estamos dizendo: o que eu tenho a ver com isso? Pois bem, a minha irmã talvez esteja dizendo esta noite: meu irmão, o que eu tenho a ver com isso? Deus está te dizendo: agora chegou a tua vez. Agora é você que eu quero usar. Meu querido, se você está na igreja há 20 anos, fazendo a mesma coisa, se nada evoluiu na sua vida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ah, mas eu sento aqui e fico sossegado faz 20 anos. Tem algo errado. Coloca-se diante de Deus e diga: Deus, o que o Senhor quer de mim? Aleluia! E eu quero dizer para os mais velhos aqui esta noite, porque eu também estou passando para a classe dos mais velhos. Eu estou começando a me acostumar agora, chegar com a senha preferencial. Oh, mas espera aí, alguém vai querer até olhar meu RG, porque não vai acreditar. Então eu vou falar, eu me sinto à vontade de falar com os mais velhos. Chega diante de Deus, minha irmã. Chega diante de Deus, meu irmão aposentado, e diga: Deus, aqui está o resto ainda, o restinho. Receba como oferta, como libação. E sabe o que Deus vai dizer? Eu quero, pode vir, eu te aceito no manjar, como oferta. Aleluia! Ainda há tempo para você fazer alguma coisa. Minha irmã, talvez a senhora me diga esta noite: Pastor Reis falou de Noé, falou de Abraão, falou de Neemias, falou de Esdras, poderia ter falado de José, poderia ter falado de Moisés, que deixou o Egito. Mas eu sou mulher, então eu te respondo: as Marias, 7 Marias da Bíblia, deixaram tudo para seguir a Jesus. Deixaram tudo. Só Maria havia 7, fora as deusas, fora as Jaquinas, sem contar as Joanas, sem contar as Josefinas.
e tantas outras. Só Maria eram 7. E vou citar um exemplo de uma para uma das irmãs aqui. Uma delas, a Maria, irmã de Lázaro. Ela deixou tudo para estar sentada aos pés do Senhor Jesus. Vou repetir. Ela deixou tudo para estar sentada aos pés de Jesus. A minha irmã tem habituado a ficar aos pés de Jesus? Tem? Amém? Não estou bravo, não estou exortando. Maria deixou tudo. As outras Marias, teve uma delas, a própria mãe, seguiu Jesus todos os dias. E na cruz, quando todo mundo foi embora, ela de longe ficou olhando o Filho de Deus. Tal era a dedicação. Deus está chamando mulheres que voltem para a oração, que voltem para o jejum, que voltem para a leitura da Bíblia, que voltem a estudar teologia e que diga: eu quero evangelizar, eu quero pregar o Evangelho. Talvez a minha irmã responda assim: mas na Assembleia de Deus, pastor Reis, mulher não pode ser diaconisa, não pode ser evangelista, não pode ser pastor ainda. Será que um dia vai ser? Não estou falando de cargos esta noite, até porque o cargo está se tornando coisa muito perigosa. Nós aqui passamos a se apegar demais com o cargo. Com a carteirinha de pastor é uma bênção? É. Com a carteira de presbítero é uma bênção? É. Mas nós estamos tão apegados que às vezes nós temos medo de responder, nós temos medo de falar, porque temos medo de perder isso. Me perdoe, senhores, eu vou falar uma coisa aqui. Eu fico desconfiado quando o obreiro só diz amém, 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 amém. Eu fico desconfiado. Alguma coisa está errada com aquele obreiro. Talvez ele tenha coragem para dizer: isso não está certo, mas ele não diz porque ele está com medo de apegado ao cargo. Não precisamos fazer frente a ninguém, não precisamos brigar com ninguém, mas nós temos que, como homem de Deus, nos desprender, nos desapegarmos e deixar Deus usar a nossa vida. Aleluia. E você, meu amigo que está aqui esta noite, eu estou indo para os últimos 10 minutos. Talvez você está dizendo: mas isso aí é com a igreja, né, Moisés? Isso aí é com a igreja. Talvez um amigo está dizendo: a senhora amiga que está aqui esta noite. Meus queridos, eu vou contar uma experiência que serve para a igreja e serve para as pessoas não crentes esta noite. Eu ouvi essa experiência muitos anos atrás. Meu saudoso amigo Mauro Ferreira contou, já há muitos anos. Ele disse que uma certa feita havia um rio, e sobre esse rio que descia havia um cadáver que estava sendo levado pela correnteza das águas. E aquele cadáver, lá veio uma ave de rapina, ele conta. E a ave de rapina viu aquele cadáver e disse: prato grande está lá, e vou descer. E ela era muito pesada, porque vocês sabem que existe ave que tem muito mais de 2 metros de tamanho. E ela veio e assentou-se sobre aquele cadáver. E ela começou a procurar meios para começar a comer aquele cadáver. E à medida que aquele cadáver ia sendo balançado pelas águas, aquela ave também ia sendo balançada, e as suas unhas foram encravando-se naquele cadáver putrificado. As unhas grandes foram se encravando, pastor. Mas a ave pensou: estou me encravando nesse cadáver, mas depois eu vou voar. Na hora certa eu vou voar. E sem que percebesse, à medida que ela ia comendo do cadáver, à medida que o cadáver ia sendo balançado,
as suas unhas encravavam ainda mais sobre aquele cadáver. E ela disse: depois eu vou voar. E aí, meus irmãos, mais embaixo tinha uma cachoeira, e a água, quando vai se aproximando da cachoeira, ela tem uma velocidade maior. Aquele cadáver vai sendo embalado ainda mais pela correnteza. E quando a ave viu lá embaixo o abismo, ela disse: eu vou voar. Mas quando ela abriu as asas para voar, ela não conseguiu voar, porque as suas unhas estavam encravadas naquele cadáver. Meus irmãos, aquela ave pode ser eu e você, viu? Aquele cadáver, as águas é esse mundo, mas aquele cadáver é esse mundo de pecado, de sistema que aí está. E deixa eu ler para vocês, para completar essa ilustração. Eu estou olhando aqui no relógio. Eu vou ler, vocês não precisam abrir a Bíblia para não perder tempo. Eu vou ler só um versículo aqui, está em Apocalipse, no capítulo 14, achei aqui, que diz assim, versículo 8: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Quem é Babilônia? Meus irmãos, Babilônia vem de Babel, que quer dizer confusão. Babilônia é um sistema político, social, injusto, que é totalmente contra Jerusalém. Sistema de Jerusalém, igreja, povo de Deus. Babilônia, sistema mundano, comércio, mentira, prostituição, avareza, uma política corrupta. Essa é a Babilônia. Este é o cadáver que eu estou falando esta noite. E Deus nos mostra que nos dias atuais, se nós não vigiarmos, as nossas unhas se encravarão nesse cadáver. E quando nós quisermos voar, teremos dificuldade. Meus irmãos, vocês concordam com o sistema político corrupto que aí está? Vocês concordam com a filosofia mundana que aí está? O relativismo? Nada é tão pecado assim. O que parece mal para você, necessariamente não é para mim. Vocês concordam com a teoria do relativismo? Do relativismo moral? Se ele faz e se dá bem, que me importa? Esse relativismo moral não pode ser condenado. Pastor não pode pregar contra o homossexualismo. O sistema mundano não permite. A injustiça opera. O mercado mente. A balança é mentirosa. Tudo é na base da mentira. O marketing é mentiroso. Meus queridos irmãos, este é o sistema mundano que aí está. E aí, meus queridos, a igreja, sem que se perceba, está vivendo com as suas unhas quase que se encravando nesse cadáver. Mas eu quero agora terminar dizendo o seguinte: Jesus disse que não há quem tenha deixado casa, irmãos, mães, pais, amigos, que não haja de receber 100 vezes mais aqui e no além da vida eterna. São poucas coisas que nós não podemos desapegar. Quais são? Não podemos desapegar da oração, não podemos desapegar do estudo da Bíblia, não podemos desapegar do jejum, não podemos desapegar da relação com Deus e da comunhão com a igreja,
e com a nossa família. Não podemos desapegar. Mas as demais coisas todas, Jesus convida você para sair deste mundo, para desapegar-se deste mundo, esse mundo que está matando. O jovem rico disse: eu não vou desapegar-me. Mas Deus te chama esta noite para você desapegar-se disso. Sabe qual a única coisa que Deus te convida para você apegar-se? Sabe qual é? Que você apegue-se ao desapego. Comece hoje o desapego. Meus irmãos, tudo aquilo que está atrapalhando sua vida espiritual, desapegue-se nesta noite. Todas aquelas amizades que estão atrapalhando sua família e a sua comunhão, desapegue-se nesta noite. Se você tem que abandonar a política, abandona. Se você tem que abandonar o poder, abandona. Não fique com a sua alma aflita. Não sofra. Você não pode perecer. Mas desprende nesta noite como um pássaro e começa a voar às regiões celestiais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vocês lembram que os crentes antigamente eram desapegados, não eram? Por que nós caímos nisso? A pessoa que fica hoje o dia todo no WhatsApp, e ela vendo vídeos e falando e conversando, e ela esquece de ler a Bíblia. Isso está te matando. Talvez sejam palavras boas, não são prejudiciais. Eu não estou colocando em jogo a sua idoneidade, mas estou dizendo que isso está prendendo você. Meus queridos, termino contando quando eu me converti. A primeira vez que eu fui na igreja, ainda antes de entregar-me para Jesus, nós caminhamos 10 quilômetros. Aqueles crentes desapegados com as coisas mundanas estavam dentro de um casebre feito de pau a pique, uma igreja coberta de tabuinha, cercada de coqueiro e posto barro ao redor. Os bancos não tinham encosto, o chão era barro batido, varrido com aquela marva, porque nem vassoura varria. E quando nós chegamos 500 metros perto, eu ouvi como o barulho de uma cachoeira. E eu disse: está aqui a neta, né? A esposa do Marinho. Ela era de lá. Não sei se nessa época ela já era nascida, né? Eu falei: meu pai, o que está acontecendo? Que barulho é esse? São os crentes que estão orando. Cheguei na igreja, havia um único lugarzinho num banco lá atrás. O porteiro me levou até lá, e o porteiro me disse: mocinho, tinha 13 anos de idade, mocinho, você vai dobrar o joelho. Eu nunca tinha ido numa igreja, e eu dobrei o joelho. De um lado havia um diácono, o nosso irmão Manuelzinho, falava em língua estranha, 1 hora sem parar. Do outro lado, meu pai chorava, e eu dizia: meu Deus, eu estou perdido, o que é isso? O que é isso? O que é aquilo? Quando terminou, depois de 1 hora, o dirigente disse: irmãos, terminemos a reunião, porque não tenho o que tratar. Deus já resolveu tudo aqui esta noite. Meus queridos, recomeçar, desapegar, recomeçar. Lembro de John Knock. A história diz que ele na Escócia orava. Meus irmãos, ele orava sobre um carpete de couro. E um certo dia foram sondar quanto ele orava. Chegaram lá, para surpresa, viram que o carpete de couro estava gastado de um lado e do outro. E eles viram que era exatamente, sabe onde no carpete? Onde John Knock colocava os joelhos para orar. Ele orou pela Escócia, e a Escócia foi salva. No dia que o cavaleiro chegou a mando da rainha para prender John Knock, John Knock dentro da casa disse: Deus cuida deles. O cavaleiro caiu e morreu, e não levou John Knock preso. Carlos Finney, advogado americano, quando começou a orar,
Deus usou ele tão poderosamente no Espírito Santo, donde de lá procede os avivamentos pentecostais que chegaram até o Brasil. Aleluia. O pregador que foi pregar para a multidão, sem microfone, sem nada, o título da mensagem é Pecadores na mão do Deus irado. Ele orou a noite inteira, e mesmo sem microfone, quando ele começou a pregar, as pessoas se agarraram nas árvores, nas cadeiras, porque tinha a impressão que estavam caindo no inferno. Mas hoje, fala-se em Deus, as pessoas riem. Fala-se em Deus, as pessoas criticam. Fala-se em Deus, eles dizem, vocês, os crentes falando isso. Meus irmãos, eles estão zombando da nossa cara. Eles não estão acreditando na nossa mensagem. Muitos deles não aceitam que nós temos o Espírito Santo. Mas quando a igreja desapegar deste mundo, quando a igreja desapegar do futebol, quando a igreja desapegar da novela, quando a igreja começar a orar, eles virão chorando, eles virão aqui buscar o Senhor e confessar os seus pecados. Não dá mais tempo. Quem esta noite está disposta, se é que posso dizer assim, se render para Deus esta noite, desapegar? Esse mundo está te cansando, está te matando, está esfriando você, está esfriando o seu casamento, está esfriando a sua relação com teus filhos, está te fazendo perder a visão espiritual, está te fazendo afastar dos companheiros. Este mundo está te deixando uma pessoa insensível. Se é isso que está acontecendo, Deus te dá a oportunidade esta noite para você falar com Ele agora. Em 50 segundos entrega o microfone. Baixe sua cabeça. Só aqueles a quem Deus falou esta noite. Baixe sua cabeça. Repense sua vida agora. Enquanto eu tomo água, fale com Deus agora. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Desapegar-se dói. Dói. A criança quando sai do útero, ela sai chorando. Não é? Não é assim, ela? Desapegar-se dói. Mas se é para você desapegar, sinta as dores agora e desapegue. Diga, não vou aceitar aquela proposta que me fizeram. Não vou voltar atrás e aceitar. Shuri cantará baixar. O nosso tempo vai passar e muitos de nós teremos vergonha, porque fiquemos a vida toda agarrada nesse mundo. Mas esta noite, desprendidamente, você está pronto para o exército do Senhor Jesus. Deus abençoe.